Bem, vamos lá. Nós estamos já entrando na reta final da quaresma, irmãos. Passou muito rápido, né? E espero que você esteja aí firme, seguindo o jejum, as práticas espirituais. Espero que você tenha exercitado as disciplinas espirituais propostas para a estação. Que você tenha pedido do Senhor um coração generoso. Que você tenha estado diante do Senhor com o coração disposto a ser transformado e mudado. Amém? Para estarmos juntos na Páscoa, celebrando como ela deve ser celebrada. Bem, essa é a penúltima mensagem da série da quaresma. O coração de Jesus, imersos no seu amor. E o tema do sermão de hoje é quando a luz nos encontra. Nós vamos ler todo o capítulo 9 de João, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Quero que você fique atento à palavra do Senhor, atento ao que Ele quer comunicar hoje conosco. Não desperdice esses momentos. Nós estamos juntos adorando a Jesus, sendo formado nesse universo relacional trinitário, e você precisa olhar para o culto, para esse momento que nós estamos juntos como um privilégio, sermos formados no Senhor. João 9. Assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus ao homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou a mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os olhos que ele abriu, foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego. Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora.
ou quem lhe abriu os olhos? Perguntaram ele. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele com você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, não sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homens que temem e praticam a sua vontade. Ninguém jamais viu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus, você já não tem visto? É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês, e ela permanece. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, querido, graças te damos nessa manhã. O Senhor já está aqui, o Senhor tem nos encontrado. O Senhor tem nos visto. E eu peço, toca-nos, Senhor. Não só toca-nos, que isso já seria de uma dádiva preciosa e incrível. Mas muda-nos, Senhor. Transforma as nossas vidas. Muda a nossa mente, o coração. Um coração que quer guiar a vida de acordo com o seu estado emocional, com as suas ideias, com as suas inclinações. Muda para que a vida seja guiada de acordo com a tua vontade. Muda, transforma, para que possamos andar na luz e fazer a tua vontade. Deus, assim como nós oramos na oração coletiva, nos faz como testemunhas vivas neste mundo. Que a tua luz brilhe sobre nós. E que Jesus seja honrado e glorificado através de nossas vidas. Fala conosco nessa manhã. É no nome de Jesus que eu oro, amém. Amém, amém, amém. Quando a luz nos encontra, irmãos, João 9 não é apenas uma narrativa de milagre. Eu sei que ao ler esse texto, o nosso olhar se volta para um milagre. E todo milagre na Bíblia, ele ressalta, ele ensina, ele fala que Jesus é o Messias. Ele prova, é uma prova messiânica. E o milagre, ele ressalta aí. Mas o nosso olhar tem que estar em todo o contexto. E não apenas em todo o contexto, mas o significado. Porque aqui nós temos uma revelação progressiva. Perceba, um homem nasce cego. Ele recebe uma visão física. Ele cresce em discernimento espiritual. Ele confessa Jesus. E ele termina adorando o Senhor. E em contraste, o que vemos aqui é que aqueles que estão julgando e que julgam ver claramente, eles
tornam-se símbolos de cegueira espiritual. E isso fala diretamente ao leitor e àqueles que estão interessados no texto. Sabe? Então esse capítulo aqui é muito mais sobre olhos que agora estão vendo fisicamente. É sobre coração, é sobre verdade, é sobre medo, é sobre autoridade, rejeição, fé, adoração. Está tudo aqui. Está tudo isso aqui fazendo parte desse pacote do capítulo 9, que muitas vezes nos foge da leitura, porque nós estamos concentrados apenas num ponto. Nós concentramos num verso e não percebemos a beleza de toda a construção. Esse texto aqui mostra o coração de Jesus, mostra o coração do Pai, mostra a ação do Espírito. O coração de Jesus que vê quando ninguém vê. O coração de Jesus que cura o que ninguém consegue curar e restaurar. Aquele que permanece com quem foi rejeitado. Traz luz que salva, mas também que expõe o soberbo, aquele que está em engano. Sabe, o capítulo 9 de João é o caminho quaresmal. Eu tenho orado desde o início da quaresma e lido esse texto. Lógico, eu tenho acompanhado toda a trajetória do nosso devocionário, mas eu tenho me debruçado e lido João capítulo 9 como sendo um caminho que eu quero que aconteça comigo, conosco, nessa jornada da quaresma. Eu quero ver, irmãos. Eu quero ver. Mas eu não quero ver apenas porque eu desejo ter uma clareza das coisas. Eu quero ver o que é real, o que é verdadeiro. E eu quero que isso afete a minha vida. Eu quero que essa jornada de maturidade, de progresso espiritual me acompanhe. Esse desejo tem que estar em nossos corações. Você precisa desejar, progredir, crescer, amadurecer espiritualmente. Porque não é apenas passar uma estação, não é apenas viver um momento, é perceber que quando nós fomos alcançados, os nossos olhos foram abertos, uma jornada de progressividade espiritual, transformação, ela precisa acontecer. Senão nós estaremos estagnados, como muitos estão espiritualmente, confusos. Sabe, uma breve exposição aqui para vocês do contexto, que eu quero entrar já nos movimentos, para não tomar muito tempo. Sabe, João 9, ele vem logo depois de alguns confrontos intensos que Jesus teve em Jerusalém. Jesus foi para a festa das cabanas, né, festa dos tabernáculos. E ali naquele contexto ele teve alguns embates, ele debateu. E o pano de fundo aqui, imediato, é a declaração de Jesus, por exemplo, em João 8:12, onde ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele fala que é a luz do mundo, ele fala, eu estou aqui, e ele repete isso no capítulo 9. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Ele continua sendo a luz do mundo, mas agora ele tem um povo na terra, que também é a luz do mundo. Porque não reflete a si mesmo, reflete a luz, a verdadeira luz. Sabe, e essa afirmação, ela não é apenas no nível verbal. Ela se torna encarnada como um sinal. Ele não é apenas a luz, ou fala que é a luz, ele age como luz. E esse chamado está explícito aqui para todos nós. Sabe, e João estrutura essa narrativa de modo, e aqui está uma beleza do texto joanino, que o milagre físico é apenas a porta de entrada. Então, às vezes nós ficamos ali na porta. Olhamos o milagre, que é extraordinário, que é incrível, mas nós ficamos na porta, nós não entramos. É impressionante como nós fomos ensinados ao nos relacionarmos com o texto, ou lidarmos com o texto, e ficar apenas na porta. A falta de profundidade espiritual, teológica, de muitos crentes hoje, é porque nós nos acostumamos a ficar na porta.
nós não adentramos, nós não exploramos, nós não entramos aonde deveríamos entrar, sabe? Então, o milagre físico aqui é apenas uma porta de entrada para uma discussão mais profunda, para uma compreensão mais profunda. Quem é Jesus? Onde Deus está agindo? Quem realmente vê? Quem está vendo? O que acontece quando a luz entra em contato com o ambiente? Quando um sistema muito bem estabelecido é exposto e a luz traz isso à tona. E pessoas que estão presas a tantas coisas que às vezes preferem as trevas do que olhar para a luz. Nessa introdução, eu entendo como uma conclusão introdutória, é que o amor de Jesus, a sua luz, não apenas consola a nossa escuridão. E no momento de escuridão nós somos consolados, mas o Senhor não consola apenas o momento de escuridão. Sua luz penetra para nos curar. Sua luz brilha. Ele revela a verdade. Ele nos conduz e essa condução nos tira de um ambiente, de um lugar, de uma vida marginalizada para alguém que adora. O povo de Deus passa por esse processo. A transformação, a conversão, perceba uma coisa aqui. Eu tenho um desejo e oro para que todas as pessoas que levantam as mãos, que aceitaram a Jesus, que confessaram a Jesus, de fato tenham passado pela conversão. Mas sabemos que isso não é verdade. Muitas vezes, eles falaram de uma conversão, mas a vida mostra que não existe conversão. Não há testemunho disso. E nós, como igreja, precisamos julgar isso no nosso meio. Tá? Como irmãos maduros na fé, percebendo que pessoas precisam passar por esse processo. E a vida cristã é essa. Nós saímos de um ambiente, de um lugar, de um estado de marginalizados, para alguém que adora. A adoração é um reflexo de alguém que foi transformado, que recebeu uma revelação, que passa a ver agora. E eu quero estruturar com vocês alguns movimentos aqui importantíssimos do texto. Por exemplo, tá? Eu vou aqui ditando os capítulos para você entender como eu estruturei, ok? Então, do 1 ao 5, aqui, depois você volta e lê, eu não vou ler para não tomar muito tempo, já lemos todo o texto. Jesus vê quem o mundo apenas explica. Jesus está vendo algo que nós queremos explicar. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Ele viu um homem cego de nascença. O texto não começa aqui falando que tem um homem clamando por cura, como em outros relatos. Começa com Jesus vendo. E isso aqui é profundamente importante, meus irmãos e minhas irmãs. O homem não podia ver Jesus, mas Jesus o via. Ele não conseguia olhar para Jesus, mas Jesus estava vendo aquele homem. E antes de qualquer resposta humana, antes de qualquer movimento, há uma iniciativa do olhar divino. Isso aqui tem que cair na nossa consciência e no nosso coração. Às vezes nós queremos um movimento humano primeiro. Na verdade, e essa é uma estrutura teológica, inclusive dessa casa, que nós sabemos que a salvação é um ato de Deus, é um movimento de Deus, antes de ser qualquer resposta ao movimento humano. O Senhor salva. A salvação não é uma espécie de metade Deus, metade homem. Não, é Deus salvando, porque se dependesse do homem, nada disso teria acontecido. Salvação não aconteceria. Tenha isso na sua consciência. Você pode ter aceitado Jesus e falar assim, conscientemente eu o reconheci. Mas no final da história, foi o Senhor que te escolheu, transformou. E se não fosse por Ele, você não teria escolhido Ele. Entenda isso. Então,
a iniciativa do olhar divino. Um homem, para muitos, era um problema teológico, um problema histórico. Era um problema a ser resolvido. Olhavam para ele, era um problema a ser resolvido. Está aí, um homem cego de nascença. Mas para Jesus ele era uma pessoa. Uma imagem divina afetada pelo pecado, pela queda. Uma imagem distorcida. Mas a imagem divina, uma pessoa. Os discípulos não veem um homem. Os discípulos estão vendo um caso teológico. Um caso de interpretação. Eles estão vendo um caso. Jesus, ele não está olhando o enigma aqui. Um enigma abstrato. Ele está vendo alguém. Uma pessoa. E aqui isso mostra muito dos nossos movimentos. Muitas vezes, nós estamos vendo casos, enigmas, queremos resolver enigmas e ignoramos aquilo que é central, o que é o importante. O que está no movimento ali. A pergunta dos discípulos revela uma lógica religiosa profundamente enraizada. Isso já estava ali. Esses questionamentos eram parte da interpretação do contexto. Quem pecou? Quem pecou? Não se assuste se você perceber esses movimentos e esse pensamento em você. Quando você olha um mal, você pode pensar, nossa, quem pecou? Quem errou? Que eles estão pressupondo o sofrimento, e a resposta ao sofrimento precisa caber numa equação moral simples. Uma simples equação moral, uma lógica. Sabe, os discípulos caem aqui numa espécie de falso dilema, e nós caímos nisso também. O homem pecou ou os pais pecaram? E Jesus desmonta essa lógica com a simples palavra, nem. Não foi os pais e nem ele. Há algo mais profundo em jogo. Não são lógicas bem articuladas que explicam dilemas que, de fato, é profundo. A profundidade nem sempre e quase nunca se traduz numa lógica muito bem explicada. Sabe, é um tipo de raciocínio que tenta defender a justiça de Deus por meio de um mecanismo simples, simplista. Se há sofrimento, deve ter uma culpa proporcional. Não é isso? É uma forma de transformar o mundo numa máquina moral previsível. E nós fazemos isso. Bem, se tem um problema aqui, vamos verificar quem pecou aqui. Se alguém adoeceu, vamos olhar e ver quem abriu a brecha. Não é isso, está na mente, no coração, no meio do povo evangélico isso aqui. E não fiquem rindo que não é só nos neopentecostais, não. É entre batista, presbiteriano, pentecostal. Está aqui, essa lógica. Bem, tem um problema, vamos descobrir a origem, fechar isso aqui para o problema ser sanado. Sabe, transformamos o mundo numa máquina previsível. E Jesus recusa essa lógica, essa teologia automática aí. No mundo caído, as coisas são muito mais complexas. Muito mais. Mais escuro, mais trágico. Mas ao mesmo tempo que é mais escuro, mais trágico, a surpreendente graça de Deus tem uma abertura para agir. E nós precisamos observar isso. Muito maior do que nossos esquemas teológicos, religiosos, conseguem, por exemplo, admitir. Jesus não está negando aqui a existência ampla da ação do pecado, tá? Jesus não está falando, não existe pecado. Ele não está negando a ação do pecado e do sofrimento num mundo caído. Mas ele rejeita a ideia de uma correspondência mecânica, direta, individual, sabe, a respeito do caos. Não é assim. Nem toda dor é punição específica, meus irmãos. E nós criamos essa lógica que toda dor é uma punição.
É porque alguma coisa aconteceu aqui, que eu fiz aqui, pronto, estou sofrendo dessa maneira. Nem toda a tragédia pode ser explicada por uma culpa identificável. Então nós temos esse mesmo movimento das nossas ações. Nós ficamos fazendo esses cálculos para saber onde foi, quem errou, quem não errou. Quantas vezes você já não errou sobre isso? Com isso, com situações assim, onde questões que você deveria olhar para Jesus, se render e submeter a Ele, você está querendo fazer esses cálculos lógicos. Jesus diz algo aqui muito decisivo. Isso aconteceu para que se manifeste as obras de Deus. Isso aqui é decisivo. Isso aqui não deve ser lido friamente, tá? Não. Como se Deus estivesse instrumentalizando a dor humana, sabe? Pronto, Deus fez alguém nascer cego só para curá-lo naquele momento. Pronto, o capricho de Deus. Deus está instrumentalizando a dor humana para mostrar. Não. E a nossa leitura fria, calculista, sem vida, sem profundidade teológica, chega a essas conclusões. É triste isso. O que Jesus está dizendo aqui é que a história daquele homem não termina com cegueira. É que a jornada desse homem não vai finalizar com a cegueira. A sua dor não teria a última palavra, a palavra final. Ele não está tentando explicar a origem, ele está mostrando que esse não é o destino dele. Ele está mostrando, olha, isso aqui não é o final dele. Os discípulos querem saber aquilo que pertence só ao Senhor, no seu mistério. E Jesus está mostrando e ensinando. Se concentrem e ver a graça de Deus agindo. Perceba, olhe na luz. O ponto aqui não é glorificar o sofrimento, é afirmar que a graça de Deus pode invadir até mesmo os lugares onde a explicação humana falhou. A explicação humana falhou, a graça de Deus vem e alcança. E sabe, talvez você já tenha vivido e passado por contextos em sido ensinado assim, e tem perpetuado isso, olhando textos e fazendo comparações absurdas, ou até orado, o que eu fiz para merecer isso? Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Que pecado explica a minha dor? Por que minha família passou por isso? Por que meu corpo carrega essa limitação? Por que meu filho ou minha filha nasceu assim? Por que minha mente luta dessa maneira? Por que minha história veio marcada com tanta sombra? Nós fazemos esses questionamentos diante de Deus. Porque nós queremos explicar algo que está em mistério diante de nós. Nós queremos explicar a origem e não concentramos na profundidade que Jesus fala. Não há mal que dure para sempre. Esse não será o fim. A graça de Deus alcançou. A dor, sofrimento, essas sombras não têm o ponto final. Sabe, então João 9 nos chama a abandonar a crueldade das explicações rasas. Irmãos e irmãs, não sei quanto tempo de crente você tem, eu não sei o que você foi, como você foi ensinado, que livro que você já leu, alunos de teologia, aluno das escolas, você que está numa jornada de formação espiritual, entenda uma coisa, João 9 é um chamado para um abandonar a crueldade das explicações rasas. Nós estamos satisfeitos com explicações rasas, erradas, terríveis, com um disfarce de profundidade teológica. Isso eu tenho visto. E tenho visto em muitas pessoas capacitadas teologicamente, mas que aceitam e se dobram a sistemas teológicos que, na verdade, é isso aqui. É tentar se moldar uma consciência lógica.
Então, entenda isso. Nem toda dor pode ser lida como castigo direto. Por favor. Às vezes nós machucamos mais do que consolamos, porque nós tentamos explicar rapidamente demais o sofrimento humano. Você quer uma resposta fria, rasa para as coisas. E o coração de Jesus, ele é diferente. Ele não só se aproxima, ele se aproxima para manifestar as obras de Deus. Irmãos e irmãs, há um tipo de fé que se sente segura quando tudo é explicado. Pronto, agora eu estou tranquilo, eu entendi, está tudo explicado, fez sentido, tem uma lógica. Porém, a fé aqui em Jesus, Ele não vem apenas oferecer explicações, Ele vem trazer luz. E quando a luz nos alcança, as explicações elas estão ali sendo dissolvidas. Você não tem mais desejo de explicações lógicas, porque você vê, você está vendo. Quando eu leio, por exemplo, o livro de Jó, explicações lógicas são exigidas. Jó, num diálogo, está exigindo explicações lógicas. Mas lá no final, aquela beleza poética, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, te veem. Olhos que veem, abandonam explicações lógicas. Rasas. Eles abandonam esse sistema cartesiano, kantiano do mundo e passam a olhar para as Escrituras, porque agora seus olhos veem. Para os discípulos, o homem era uma pergunta. Para Jesus, ele era alguém amado. A imagem de Deus. Um segundo movimento aqui. Do 6 ao 12. Importante. Jesus cura. E há uma cena aqui que é estranha demais. É estranha aos nossos olhos. Como Jesus cura? O que ele faz? Ele cospe no chão. Ele faz um lodo. Alguns com cara de nojo. Ele, nossa! O que Jesus está fazendo? E ele unge os olhos do homem. E ele fala assim: vai para o tanque de Siloé. O gesto é denso, mas tem uma profundidade simbólica riquíssima, que nós não entendemos porque ficamos na porta. Porque Jesus não precisava usar esses meios. Ele poderia falar simplesmente assim: ó, vai lá, você está curado, acabou. Seja curado. Mas aqui João, como é típico do seu texto, ele está nos mostrando um Jesus muito mais profundo. Existe um eco da criação aqui, meus irmãos. O Deus que no princípio trouxe ordem ao caos, agora em Jesus começa a obra da nova criação. Aquele que é a luz do mundo, entra num mundo desfigurado e começa a refazê-lo. Porque Jesus teve que cuspir no chão, fazer um barro e colocar nos olhos daquele homem. Existe uma mensagem simbólica profunda aqui. Aquele que é o Criador de todas as coisas está refazendo nova todas as coisas. E Ele usa a matéria da criação. Ele é Criador. Ele está refazendo a criação. João está mostrando algo riquíssimo aqui. Não é uma questão de falta de sensatez de Jesus. Ele poderia usar outros mecanismos, encaixar na lógica, no politicamente correto humano. Ele poderia se encaixar aí, mas ele não é assim. Ele é o Criador de todas as coisas. As camadas do sinal aqui, olha só que interessante: barro, água, envio, toque, corporeidade. Jesus não cura à distância. Ele
toca o mundo concreto, a matéria, a fragilidade, a poeira da condição humana. Jesus está tocando a poeira da condição humana. Ele está tocando. Sabe o que é lindo aqui? O Cristo joanino, apresentado por João, ele não é um redentor abstrato. Observe isso aqui. Ele põe as mãos na massa. Ele toca na ferida. E sabe que a imagem que me vem aqui? Jeremias 18. Quando Deus fala para Jeremias: vai, desce à casa do oleiro. E lá ele vê o oleiro trabalhando e vê que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. E o oleiro vai e refaz. Jeremias 18 aqui, meus irmãos. Jesus, o oleiro, aquele por meio do qual tudo foi criado, e tudo está sendo recriado, refeito. Ele está refazendo. É a imagem do oleiro. Ele quebra, ele faz de novo. O barro, o vaso. É um eco aqui de Gênesis. O ser humano foi feito do pó da terra. Agora, em um mundo marcado pela queda, Jesus volta ao barro. É como se ele dissesse assim, ó: a criação danificada será tocada novamente por minhas mãos. E ele está mexendo aqui, com todos que estão vendo. Porque ele está fazendo isso no sábado. Já vamos ver isso aí. O homem vai para Siloé. E o texto deixa muito claro: Siloé tem como significado do nome enviado. Irmãos queridos, ouçam isso aqui. João dificilmente usa um detalhe sem intenção teológica, tá? Dificilmente. Ele vai ter uma intenção teológica. O enviado de Deus manda o homem a um tanque chamado enviado. Perceba isso. A cura acontece em conexão com a missão do Filho. E ver o fruto desse encontro como aquele que foi enviado pelo Pai. E o homem está entendendo agora o que vai acontecer com ele. Ao ver, ele será enviado. Ao ver, ele estará no mundo. A missão do Filho será a missão desse homem, porque ele estará unido a um povo que foi enviado ao mundo. E algo extraordinário acontece. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aqui, que lindo, meus irmãos, como João está construindo. É que a nova criação sempre surpreende. Ninguém sabe como lidar com ela. Os vizinhos estão perguntando: é ele mesmo? Quem é esse aí? Outros falam: não, só se parece com ele. Está todo mundo meio confuso. Ninguém sabe lidar com a nova criação. Quando a graça de Deus transforma alguém, as pessoas frequentemente sabem como interpretar isso. Porque querem interpretar pela lógica humana. É por isso que o testemunho cristão ele é muito importante. Por isso que Jesus, os discípulos, falam insistentemente: não se molde, não se adapte. Paulo usa essa palavra: não se adapte aos esquemas desse mundo. Não se molda e fica ali tudo muito bem andando, não. Existe um contraste, existe um caminho que precisa ser interrompido para que nasça de novo. Quando a nova criação irrompe, as pessoas chegam a pensar se essa pessoa é a mesma. Quando acontece conversão, o testemunho é inevitável. Se você se converteu, mas ninguém ainda percebeu a mudança em você, tem algo muito errado aí. Muito errado. Eu frequento a igreja. Algumas pessoas, lá no meu coração eu falo: Jesus, que essa pessoa nunca fale que é do MPC. Eu estou sendo honesto com vocês. Como pastor eu peço, às vezes me assusto. Pessoas falam assim: eu sou do MPC, mas quando olho para a vida, não é um problema que você
está representando o NPC, é que você é um péssimo representante do reino de Deus. Não há sinais de transformação e conversão na sua vida, porque você é um péssimo pagador. Você usa esquemas do mundo para lidar com as coisas. Você usa de malandragem com as coisas. Você está moldado ao esquema do mundo e fala que pertence a um reino. É incompatível. Incompatível. Não dá. O testemunho cristão é um sinal visível do reino que se aproxima. E a pergunta a respeito desse homem é a mesma pessoa? Quando Cristo muda, o mundo muitas vezes não sabe onde colocar essa pessoa, e não sabe mesmo, porque ela não cabe mais no mundo. Quem se converte de verdade não cabe mais no mundo. Alguns conselhos, quando algumas pessoas chegam para se aconselhar, e que você percebe que a falta é conversão, transformação. A vontade, não é só a vontade, deve ser assim. Parar no meio e falar assim, vamos encontrar o Evangelho de novo? Vamos se converter? Porque todo conselho que eu vou dar para você aqui é um conselho que vai ser absorvido por alguém que ainda caminha no sistema do mundo. Às vezes nós queremos conselho para amenizar a nossa consciência de uma obra que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Então, conselheiros, pastores aqui, cuidado com os conselhos. Às vezes o melhor caminho é volta e se converte. Volta e tenha a sua vida transformada. Porque você pode dar conselho para alguém que vai adaptar isso a um sistema do mundo. E que fica bem só por estar frequentando a igreja. Não fique só bem por chamar esse lugar de sua igreja. Verifique se a sua vida está sendo observada e as pessoas estão confusas a seu respeito. É ele mesmo? Nossa, não é mais. É outra pessoa. Ele não cabe mais aqui, não cabe. Se você cabe no mundo, você pertence ao mundo. Se você não cabe no mundo, você não pertence ao mundo. Mas se você está bem moldado, você pertence ao mundo. E aqui está um contraste que deve ser observado por todos nós. É uma intervenção da nova criação dentro da velha criação. Há pessoas que se acostumaram tanto com suas trevas, que já não esperam transformação real. Tem pessoas que caminham acostumado com suas trevas. Irmãos, tem gente que está acostumado com a vida em trevas. É assim mesmo. Em todos os níveis. Não, acabou, eu sou assim. Minha personalidade é assim. Nossa, eu já orei a Deus um bom tempo e nada aconteceu. Já aceitei isso. E olha a linguagem que alguns usam. Isso é o meu espinho na carne. Não use o texto bíblico dessa forma. Isso não é seu espinho na carne. É que você simplesmente se acostumou com suas trevas. Espinho na carne é um outro contexto. Você não espera mais transformação real. Você não se doa para uma transformação real. Você reconhece que precisa, mas se acostumou de andar em trevas. Eu conheço um montão de gente que reconhece que precisa de transformação, mas se acostumou de estar assim. Simplesmente continua assim. E é cansativo. Você lidar com gente assim, porque você se acostumou com as trevas, você assumiu isso como identidade e você não mais absorve uma instrução, que é a instrução para a gente da nova criação. Gente que nasceu de novo. Gente que aprendeu que a nova criação não se encaixa dentro da velha criação. Ela está aqui, ela está sobrepondo. Por isso que Jesus fala, vocês não são do mundo, como eu também não sou. Mas entenda uma coisa, João 9 nos ensina algo aqui. Amém, meus irmãos? Ainda que isso esteja presente, tenhamos a consciência, Jesus ainda trabalha com a terra, com o barro. Jesus ainda toca o irremediável. Jesus ainda devolve dignidade.
E essa é a esperança que nós temos que ter. Onde nós vemos apenas poeira, Jesus vê matéria-prima do novo mundo. Onde os discípulos veem um caso difícil, Jesus vê a nova criação. E esse olhar nós temos que ter. Mas nós temos um terceiro movimento aqui, do 13 ao 23. Vou passar rapidamente por ele. Existe um medo aqui. Mas o medo não pode desfazer o que Jesus fez. Aqui entre cena os fariseus e os pais do homem. O conflito agora não é apenas com a cegueira, é com um sistema que não sabe lidar com a luz. Existem sistemas que não sabem lidar com a luz. Acabou. É conflituoso demais. Não é, porque a luz não é tão lógica assim. Os fariseus estão perturbados porque o milagre aconteceu quando? No sábado. O problema deles não é a dor do homem. Eles não estão aqui preocupados porque se o homem ficou de fato curado ou não. Eles estão preocupados aqui porque aconteceu no sábado. Porque se aconteceu no sábado, ameaça uma leitura, uma interpretação, uma maneira como nós estamos vendo as coisas. O Assis Sproul, teólogo reformado que eu gosto muito, ele destaca isso como uma tragédia. Ele fala assim, se eles fossem verdadeiramente sensíveis, se eles estivessem ali, olhando com esperança, sensíveis à misericórdia de Deus, eles estariam o quê? Celebrando a cura. Nossa, o homem foi curado. Eles estariam celebrando. Em vez disso, eles estão presos às minúcias da própria tradição. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos conseguindo observar muitas vezes o que Deus está fazendo agora, porque você está preso em alguma coisa. Inclusive nas histórias maravilhosas do que Deus já fez no nosso meio. Não é raro encontrar gente aqui, que está há muitos anos, que não consegue observar o agora, porque está preso em algum lugar da nossa história. É impressionante. A maneira emocional como lida com as coisas, porque não está conseguindo ver. Eu amo a nossa história. Amo o que Deus tem feito até aqui, mas eu quero continuar vendo o que Ele está fazendo. Eu quero honrar o que Ele fez aqui, mas eu quero progredir, irmãos. Eu quero continuar crescendo. Porque se você começa a pensar como éramos, e se deleitar nisso, você não vai perceber o que somos agora. O que Deus está fazendo agora. E é impressionante quando nós encontramos pessoas aqui dentro, que continuam presas no que éramos. No lado bom da coisa. Você não lembra como memória boa, afetiva. Você lembra como um estado de estar. Algo onde você habita. É por isso que algumas pessoas reclamam de algumas coisas hoje, porque não são mais como eram. Recentemente, eu ouvi de um irmão aqui, poxa, o MPC não é mais isso. Digo, não é mais. E não vai voltar a ser. Nós estamos caminhando para a revelação de Jesus, crescendo. E você precisa crescer conosco. Porque senão você vai se tornar uma pedra aqui dentro. Alguém que vai questionar por que alguém foi curado no sábado e não celebrar a cura. Sabe, então, isso precisa ser extraído de nós. Eles não estão mais sensíveis à misericórdia. Estão presos a essas minúcias. Sabe, e Jesus aqui, gente, ele é provocativo, tá? Ele é muito provocador. Ao cuspir no chão e fazer um barro, no sábado, ele está provocando.
Ele desafia leituras rígidas do sábado, por exemplo. Não para desprezar a lei, mas para revelar quem é o verdadeiro centro. A vida, a misericórdia e a glória de Deus. E os pais falaram assim, confirma com ele já é um adulto. Eu só posso falar que ele nasceu cego. Ele vê agora. Quem fez isso com ele da maneira não está conosco. Existe um medo aí. E eles falaram assim, por medo? Sim. Mas eles não podem mais. Aqueles que estão pressionando não podem mais mudar isso. Eles não podem. Sabe, o medo, eu tenho muito cuidado ao falar isso, mas o medo conserva uma certa aparência. Às vezes, por medo, eu conservei uma certa aparência. Conduzi uma certa aparência. Mas percebi uma coisa, que ser conduzido pelo medo, às vezes, nos faz sacrificar a verdade. E aqui está um ponto que você precisa tentar. O milagre entrou dentro da família, mas a família não teve coragem de assumir publicamente isso, porque estava o quê? Com medo. Existe um quarto movimento. E esse aqui, gente, é um movimento que eu não só li, eu não só traduzi isso, eu não só escrevi essa parte, mas eu orei tantas vezes e chorei com isso aqui. Porque eu quero que seja uma realidade na minha vida e na nossa igreja local. 24 ao 34. Eu era cego e agora vejo. É o testemunho de alguém que encontrou a luz. Uma das falas mais belas e mais poderosas de todo o Evangelho. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. O homem ainda não tem uma cristologia completa. Ele não leu toda uma sistemática. Ele não leu as bases da fé cristã. Ele não leu os credos. Fazendo um anacronismo aqui. Ele ainda não consegue formular a doutrina. Ele não compreende tudo. E sabe, nós pastores, às vezes, nós temos um problema, principalmente quando nós nos apaixonamos por um aspecto do todo o Evangelho. Você olha para alguém, você quer transformar alguém, de uma noite para o dia, em alguém completo, para você estar seguro com aquela pessoa. E você não observa o que Jesus realizou, o que Ele está fazendo. Esse homem aqui, ele não compreende tudo, mas ele sabe o que o Cristo fez. Isso já é um testemunho verdadeiro. E esse texto aqui, meus irmãos, minhas irmãs, ele é precioso, porque ele mostra que o testemunho cristão é assim. Ele não nasce da pretensão de saber tudo, mas da honestidade de saber o essencial. Quem fez? Quem é Ele? Observe aqui a ironia do trecho. Os especialistas não conseguem discernir onde Deus está operando, enquanto um homem marginalizado enxerga o óbvio. Enxerga o óbvio. Eu já vi isso tantas vezes. Tantas vezes. Pessoas com tanto esquema teológico. E eu não sou contra isso. Sou teólogo. Trabalho com isso. Formo os irmãos a partir da teologia. Mas entendo uma coisa, que às vezes os nossos esquemas teológicos não observam o óbvio. O milagre se torna um julgamento. O bem está diante deles, mas eles recusam reconhecer, porque isso desmontaria suas certezas. As nossas certezas serão desmontadas muitas vezes ao longo da jornada. Perceba algo notável aqui. Quanto mais um homem é pressionado, mais ele cresce. Já observaram isso? Ele está sendo pressionado. Quantas vezes os fariseus perguntaram: quem te curou? Como foi? Explica isso. Ele ficou chateado, perguntando de novo.
Ele respondeu isso tantas vezes. Quanto mais pressionado, mais ele cresce. O interrogatório que deveria silenciar, torna-se aqui a ocasião de amadurecimento. Ele vai de um homem chamado Jesus para, olha, eu acho que ele é um profeta. Olha uma revelação aí, gente, progressiva. Depois ele reconhece que Jesus é alguém que vem de Deus, e ele confronta os intérpretes da lei sobre isso. Alguém que não tem estudo para isso, está interpretando aqueles que têm um estudo para isso. Está entendendo isso aqui ou não? Por quê? Porque a luz o alcançou. Seus olhos se abriram. O homem não apenas recebeu visão, ele está sendo discipulado pela oposição. Em meio à hostilidade, sua percepção fica mais clara. Os fariseus, por outro lado, recorrem à violência verbal. Você nasceu em pecado, está querendo nos ensinar? Agora perceba a progressão aqui. Eles insistem numa velha lógica, numa condição espiritual inferior. Mas esse homem está crescendo. Eu era assim, Cristo me encontrou e agora não sou mais o mesmo. E aqui, gente, uma dimensão quaresmal fortíssima. Por favor, ouça isso aqui. Quer sair com alguma coisa daqui? Sai com isso aqui. Tá? Seguir Jesus nem sempre nos torna mais aceitos. Às vezes, nos torna mais expostos. Mas, com certa hostilidade. Mas a perda da aprovação dos sistemas cegos, dos homens, é pequena em comparado a ganhar a Cristo. E reconhecer Ele. Você não vai encaixar em lógicas. Você não vai encaixar em muitas coisas. Quem foi tocado pela luz não sabia responder tudo, mas não consegue negar o que viu. Isso aí tem que nos alcançar. Eu não sei explicar tudo. Talvez, com certeza, eu não vou conseguir explicar tantas coisas. Existem muitos mistérios aí. Eu já desisti da lógica nesse sentido. Mas uma coisa eu sei. Quem viu a luz não consegue negar que viu. Não consegue. Jesus procura esse irmão. Ele vai até ele. E detalhe curioso e glorioso. Jesus não apenas cura, Jesus acompanha, ele vai até ele e ele pergunta assim, ó, crês tu no Filho do Homem? Ele fala, eu creio, me mostra quem é ele. Eu estou vendo, me mostra quem é. Já não sou mais cego, eu estou vendo, me mostra, Jesus, olha, é esse que fala contigo, sou eu. Basicamente Jesus falou, eu que te curei. Ele ainda não tinha visto Jesus. Ele foi curado por ele, foi para o tanque de Siloé, voltou, curado, vendo. Ele olha para Jesus, Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? Ele me mostra. Eu estou doido para conhecer. Você está vendo ele. E aí quando ele vê Jesus, João 9, que não via, agora vê a própria luz. A cura física encontra seu verdadeiro propósito, a revelação espiritual. O fim do milagre não é a autonomia. Nós estamos nas igrejas querendo o nosso milagre para a autonomia. Não é autonomia humana. O milagre aqui é para levar a adoração. A adoração. Não basta reconhecer que Jesus é um profeta, mestre e operador de milagres e maravilhas. A fé madura chega ao ponto de confessá-lo e adorá-lo. Ele é o Filho do Homem.
Ele passa da dependência social e vulnerabilidade para uma nova identidade em Jesus. Quando seus vínculos anteriores falharam, Cristo oferece a ele uma identidade, um pertencimento profundo. Me permita falar isso aqui. A nossa noção de milagre está distorcida. Eu creio que Deus pode operar um milagre aqui. E eu oro para que o Senhor continue tocando, fazendo milagres, curando enfermidades que nem a medicina não pode curar. Eu creio nisso, cremos nisso. Mas a maneira como o povo evangélico observa milagre é assim. A maioria dos milagres é pensado assim: Senhor, resolve minha vida. Os milagres são observados como ganhar na Mega Sena. O dinheiro que vai resolver a tua vida. E João 9 nos mostra, o maior milagre não é apenas abrir os olhos, é reconhecer quem é o Filho do Homem e adorá-lo. Isso é profundo, irmãos. Isso é profundo. Quantas vezes eu vi o Senhor operar milagre e eu não o adorei. E Jesus se torna um curandeiro. Aquele que vai operando milagre, mas não recebe adoração. O nosso Senhor precisa ser reconhecido como Senhor. Ver Jesus mais claramente, amá-lo profundamente, adorá-lo mais verdadeiramente. E aqui, uma advertência: a verdadeira cegueira é pensar que já vê quando você não vê. Muitos de nós estamos assim, pensando que já vemos, mas ainda não vemos. Ele fala: eu vim a este mundo para trazer juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele está expondo a arrogância espiritual. E o problema aqui não é simplesmente não ver, tá? O problema é afirmar que vê quando ainda está recusando a luz. Sabe, o perigo do orgulho, da autossuficiência. Pessoas que falam assim: olha, mas era assim. A lei fala assim. E Jesus está contrapondo e indo para uma outra lógica. Ah, eu aprendi assim. Mas Jesus está te mostrando que não é assim. Eu penso que é assim. Ah, nós éramos assim. E Jesus está mostrando. Não. É uma progressividade teológica. A cegueira espiritual não é a fragilidade humilde, é resistência orgulhosa. O homem cego era vulnerável e aberto. Os fariseus, por sua vez, eram confiantes e fechados. Existe uma autoconfiança que nos cega. Eu falo para estudantes de teologia: teologia tem que gerar adoração, transformar seu coração, te deixar humilde. Porque senão, você pode ser um confiante cego. Cego. Ah, eu tenho 30 anos de evangelho. De evangelho não. Você tem 30 anos de cegueira. Você frequenta uma igreja, você conhece todos os esquemas, mas você é um cego. Você não consegue ver o Senhor, você não consegue adorá-lo. Você está preso nessa dimensão. Irmãos, eu concluo com isso. Jesus é um amor que entra em nossas trevas, para não deixar como nós estamos, para nos conduzir à luz e à verdade. E toda vez que a luz de Cristo realmente nos alcança, uma antiga confissão renasce em nós. E eu tenho orado isso. Eu era cego e agora vejo. Eu não quero apenas enxergar melhor. Eu quero ver o Filho de Deus. E eu quero adorá-lo. Eu quero caminhar por uma progressividade revelacional. Ele me curou. Ele é profeta. Ele é enviado de Deus. Ele é o Filho do Homem.
Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. A luz que nos encontra abre os nossos olhos. E ao abrir os nossos olhos, já não nos encaixamos mais. Não nos moldamos mais. Nos alcança, Senhor, nessa manhã. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos alcance, nos conecte com o Senhor. Abre os nossos olhos, remove a nossa cegueira. Cospe no chão, Senhor. Faz esse barro. Toca nos nossos olhos. Recomeça, recria, Senhor. Nos ajuda a ver Jeremias 18 aqui. Aquele que formou o homem do pó da terra. Se torna esse pó da terra. Toca o pó da terra. Toca as nossas feridas. E nos reconstrói. Perdão, Senhor, pelo nosso péssimo testemunho. Perdão, Senhor, porque nós estamos presos numa lógica, em um tempo, uma maneira de ver, e não percebemos que diante de nós está o Filho do homem, Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor, o enviado do Pai, o verdadeiro Israel, a verdadeira humanidade, a nova humanidade. Perdoa-nos, Senhor, porque nós estamos confusos em nossos sentimentos, falsas percepções, e não percebemos o que o Senhor está fazendo. Permita o Espírito falar ao seu coração agora, nesse momento. Não era um texto que falava sobre milagre, para você buscar seu milagre. É um texto que fala de revelação, adoração, transformação. Jesus, perdoa-nos porque nós ficamos nas portas, nós não entramos.